Olá, meu nome é Matheus José Canedo da Rocha e esse vídeo é a apresentação do meu trabalho de iniciação científica, desenvolvimento e teste de um simulador cirúrgico ortopédico construído a partir de tecnologias 3D. Sendo assim, o que nos motiva a desenvolver um simulador? Quando se trata de treinamento cirúrgico ortopédico, existem duas opções majoritárias que seriam o uso de simuladores, sejam eles de realidade virtual ou físicos, ou então a utilização de cadáveres. O problema dos cadáveres varia desde a como obter eles a como mantê-los, sem contar que são desgastados facilmente com o uso. Já os simuladores costumam ser muito caros e às vezes entregam uma experiência abaixo do esperado. Vistos os problemas a serem solucionados, foram traçados alguns objetivos para guiar as etapas iniciais de desenvolvimento do simulador, sendo elas um bom balanço entre praticidade e aprendizado, baixo custo relacionado, permitir personalizar a experiência de utilização do simulador com base em cada paciente, e como seria muito complexo fazer um simulador de uso universal, a cirurgia escolhida para ser simulada foi a artroscopia de quadril. A metodologia utilizada até o momento se baseia em quatro etapas básicas, sendo elas o desenvolvimento, a produção, os testes e as melhorias. O desenvolvimento foi onde as peças foram criadas utilizando-se principalmente de softwares de modelagem geométrica computacional, tais como o Fusion 360 e o Onshape. Já a produção é a etapa em que são impressas as peças nas impressoras 3D e ocorre a montagem delas junto com os demais componentes como parafusos, barras roscadas, entre outros. Em seguida se iniciam os testes e é averiguada a eficácia do simulador ao submetê-lo ao uso com diferentes usuários, tais como médicos residentes, estudantes de medicina e até usuários sem experiência médica para descobrir o quão intuitivo é seu uso. Por fim, após os testes são realizadas melhorias com base nos feedbacks coletados, e se inicia um novo ciclo de testes e melhorias até que seja alcançada uma versão satisfatória do simulador. Agora vou mostrar a linha do tempo das versões pelas quais o protótipo do simulador passou. Inicialmente, antes mesmo de se iniciar esse projeto, já era existente uma versão desenvolvida pelo professor Bruno do curso de Medicina, porém era uma versão articular estática. A partir dela foi feita a segunda versão pelo graduando em Engenharia Computacional Matheus Reis, que foi meu parceiro nesse projeto. Essa versão foi feita em madeira e já permitia a simulação de alguns movimentos, como extensão, flexão, adução, abdução e rotação da perna. Por fim, a versão atual foi desenvolvida em conjunto por mim e pelo Matheus Reis, e ela conta com todos os movimentos anteriores de forma melhorada, além de que é possível envolver o simulador por uma camada de espuma e borracha para simular os tecidos moles e assim se ter uma experiência de uso do endoscópio mais realista. Aqui seguem algumas limitações pelas quais o projeto tem passado. Primeiro, não foi possível realizar os testes com amostra de usuários estatisticamente significativa, para poder avaliar parâmetros como curva de aprendizado e melhora de desempenho. Não é possível disponibilizar ainda para usuários um banco de dados com vários modelos ósseos para variar a experiência de uso, e por fim existem barreiras financeiras que ainda limitam o aprimoramento dos protótipos e também existe o problema de como ocorreria a venda e distribuição dos simuladores. Contudo, apesar de qualquer problema, o projeto tem sido bem sucedido, tendo em vista que todas as etapas têm se mostrado promissoras e os usuários que já tiveram acesso ao simulador se mostraram satisfeitos com a experiência. Afinal, o que importa é o benefício que isso vai gerar, seja para estudante de ortopedia que ainda está aprendendo, seja para um médico altamente capacitado que queira apenas usar o simulador para planejar alguma cirurgia que ele vai realizar para chegar mais preparado. E, por fim, tem muito ainda que dá para ser melhorado, e nós do projeto seguimos em busca de tornar esse simulador cada vez melhor. Aqui vão os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao CNPq e ao LabMaker por apoiar esse projeto e permitir que ele continue sendo desenvolvido. Muito obrigado a todos.